O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu as projeções mundiais de produção de milho e trigo. No caso da soja, o USDA melhorou levemente a expectativa de produção mundial da oleaginosa. O relatório de oferta e demanda de outubro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indica redução na produção norte-americana de soja, passando de 119,16 milhões de toneladas em setembro para 117,38 milhões neste mês. Já a estimativa para a produção brasileira da oleaginosa foi elevada de um mês para o outro. Agora, o USDA projeta que o Brasil vai produzir 152 milhões de toneladas na safra 22-23. Leve melhora também na expectativa mundial, que passou de cerca de 389 milhões para quase 391 milhões de toneladas. No caso do milho, o USDA manteve em 126 milhões de toneladas a projeção da safra 22-23 do Brasil. Quanto à estimativa para a safra norte-americana, a revisão foi para baixo em outubro, passando de 354,19 para 352,95 milhões de toneladas. Queda também na projeção mundial do cereal, estimada agora em 1,168 bilhões de toneladas. No caso do trigo, a safra mundial de 22-23 passou a ser estimada em 781,7 milhões de toneladas. Em setembro, o volume indicado pelo órgão norte-americano foi de 783,92 milhões. Para a produção brasileira, a estimativa foi melhor, passando de 8,7 milhões em setembro para 9,2 milhões de toneladas no relatório deste mês. Já a estimativa de produção de trigo dos Estados Unidos caiu de 48,5 milhões de toneladas para 44,9 milhões. E para avaliar essa atualização do relatório do USDA e também os impactos, no mercado mundial, eu converso agora com o Stefan Podsklan, que é Head de Grãos e Projetos da Agrifato. Stefan, já quero começar pedindo para você avaliar aqui para a nossa audiência a cultura do milho, que teve essa estimativa de redução de safra americana. Com esse cenário, Stefan, como é que ficam os estoques, como é que o mercado do milho deve se comportar? Bom, boa noite, Flávia, boa noite a todos os espectadores aqui do Canal Rural. Em relação ao milho, a gente vem com um cenário muito delicado desde o ano passado, a nível global. Vale lembrar que a safra 21-22 no Brasil sofreu uma forte retração. No início desse ano, tivemos toda a situação da Ucrânia sendo invadida pela Rússia. Isso trouxe repercussão à oferta global. A oferta global ficou limitada pelos bloqueios colocados aos portos ucranianos. E agora a gente vem novamente com uma redução de safra por parte dos Estados Unidos, diante de um cenário climático, e também da União Europeia, que teve perdas tão significativas quanto os Estados Unidos. Então, a gente volta para um cenário de estoques, principalmente para o milho a nível global, sendo o mais justo aí comparado às últimas duas safras. Então, voltamos novamente a um cenário aí de indefinição, trazendo um nível de sustentação de preços para Chicago mais elevado. Stefan, a gente viu no relatório que também a soja, a safra americana de soja também deve ter uma redução. Então, eu queria que você avaliasse para a gente isso daí. Lembrando que a soja tem importantes compradores que estão à espera desse grão, para diversos setores. Como é que fica o cenário da soja? E já acrescento na pergunta, você comentou no início, que lá no início dessa invasão da Rússia na Ucrânia já teve os impactos, e agora nessa nova fase desse conflito, isso também deve afetar esse mercado de grãos? Bom, vamos lá. Com a soja, a gente tem um impacto significativo a nível global. Brasil, Estados Unidos e Argentina são os principais players de oferta mundial. Estados Unidos, que começou com uma perspectiva muito positiva, níveis de 125, 126 milhões, e agora com essa redução, sentindo os efeitos climáticos sobre a safra norte-americana. E aí a gente o mercado joga toda a responsabilidade de oferta global para a safra brasileira e para a safra na Argentina. A safra brasileira vem com expectativa muito boa, plantio aí avançando acima
tivemos nessa última semana plantio ultrapassando o nível de 10% da área, e um cenário climático que ele ainda traz algumas dúvidas pelo terceiro ano de ocorrência de laninha. Então, o jogo ainda da oferta de soja para 22, 23 não está definido. Já olhando o cenário de Ucrânia, a gente volta a ter novas escaladas, novas tensões aí entre os dois países, com a Rússia ameaçando também sair do acordo firmado com a ONU para o corredor de exportação de grãos. E caso isso se confirme, isso pode trazer impacto, sim, com um novo fechamento dos portos ucranianos, com algumas medidas mais severas que podem impactar, sim, e trazer elevação para preço de milho aqui no Brasil. Inclusive nessa questão de logística, né, como você está trazendo aqui para a gente, né, Stefa, isso pode também ser prejudicado. E aí, só complementando, você já começou falando um pouco sobre a safra brasileira, que teve aumento nessa safra 21-22 e projeção de recorde para 22-23. Você acredita que com isso a soja brasileira, a soja e o milho vão equilibrar os estoques mundiais? E ainda se a safra, né, sul-americana vai ser responsável por esses estoques aí a curto e médio prazo? Olhando sim sobre a perspectiva de oferta, caso aconteça uma safra normal aqui na América do Sul, a gente tem um nível de reequilíbrio a nível de estoques globais, mas a gente tem que se atentar também à questão da demanda. China, União Europeia, Estados Unidos ainda enfrentando questões econômicas, questões inflacionárias, elevação de taxa de juros. Isso tem afetado também o comportamento da demanda global por soja. Apesar do USDA ter indicado agora uma forte recuperação, principalmente da China, a gente tem que ficar atento a esse cenário macroeconômico pesando sobre commodities. Todo mundo de olho na safra, né, sul-americana, com essa redução de estoque global, e de olho aqui na safra brasileira, né, Stefan? Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Rural Notícias. Boa noite. Boa noite a todos.